vou trabalhar basicamente aqui no improviso e nós vamos falar aí nesse 4º aniversário da Igreja Adoração e Missão. Não dá para necessariamente aqui, porque a religião do Rios não vai dar certo fazer um vídeo extenso, então tem que ser recorte. E aí, nesse sentido, a gente vai ter que fazer um recorte aqui. Não dá nem para colocar como a gente chegou, como chegamos na Adoração e Missão, mas nós temos uma finalidade específica aqui. E no meu caso, tem uma finalidade. A finalidade é mostrar como essa igreja nasceu. Nós já temos uma pequena publicação, quase que em formato de artigo no Facebook, falando sobre a adoração e missão. E o primeiro ponto é mostrar que nasce de uma ação de Deus. E aí nós temos uma questão que envolve um contexto sociológico e psicológico desse nascimento em uma igreja, numa cidade pequena que, de alguma forma, tem esses dois aspectos, sociológico e psicológico. Primeiro porque, naturalmente, nas igrejas, a maioria dos membros são mulheres, mas essa, de forma específica, ela nasce dentro desse contexto de mulher e automaticamente, por uma necessidade, vai nascer essa igreja com uma liderança feminina. E aqui é peculiar nesse sentido, primeiro porque já nasce com essa necessidade de ter uma liderança feminina por uma solicitação, a qual a gente explica lá no material já citado. Mas o ponto em específico e aqui que remete a mim é exatamente por essa liderança feminina. E aqui nós temos uma cidade onde nós temos a primeira mulher, a primeira liderança feminina de uma igreja, e nós temos aqui alguns elementos importantes, e é exatamente isso que eu quero dar ênfase nesses 4 anos, e para a gente encerrar. Em algum momento, quem sabe, não podemos detalhar isso. Mas o ponto aqui onde é que está a autoridade da liderança feminina. E aí nós temos um Novo Testamento trabalhando isso, mas no nosso contexto, e principalmente aonde tradicionalmente, tanto dentro do catolicismo romano quanto dentro do universo do protestantismo, nós temos uma liderança masculina. E aí, quando entramos nesse ambiente, o que nós vamos encontrar aqui em específico? Uma liderança feminina. E aí tem alguns atos importantes que inicialmente têm dificuldade de ser realizado, como, por exemplo, o batismo, o ato de ceiar. E aqui o meu registro em especial é exatamente onde a pastora Leila ela vai fazer a primeira ministração da ceia e o primeiro batismo, que no caso é o ano passado. E o que nós temos? A questão da ordenação. Então, nesse sentido, e principalmente dentro do universo pentecostal, aqui no Brasil, essa discussão ela é muito meme, vira muito meme. Mas fora do Brasil, é uma discussão muito séria e uma discussão que é tratada com seriedade. E aí nós lidamos com estudiosos de peso como Godofy, F.F. Bruce, Grant Keane, N.T. White e assim por diante. Mas olha só,
Primeiro que esse termo pastor, ele aparece no Novo Testamento com um termo técnico somente lá em Efésios. E nos demais, por exemplo, nas cartas pastorais, nós não temos necessariamente o termo, a expressão pastor. Nós vamos ter o conceito. E dentro do nosso ambiente local, nós temos essa dificuldade exatamente de aceitar essa ordenação feminina. E aqui vem o meu registro como pesquisador do ambiente do universo protestantismo. Eu tenho o privilégio e a honra de poder identificar a primeira mulher da cidade que realiza o ato da bênção apostólica, o que necessariamente, biblicamente, não é um mandamento, então nós não teríamos nenhuma problemática quanto a isso. Mas realizar o batismo, realizar a ceia e a ordenação. E aqui detalhe, esse é um ponto interessante, que na ordenação, quem é que ordena? E quando a gente olha e analisa tanto a estrutura do Novo Testamento quanto a história da igreja, nós vamos ver que é a própria comunidade quem reconhece. E dentro desse universo, quem reconhece o ministério é exatamente a própria comunidade que acaba, de alguma forma, consagrando. Então, nós vamos ter no Novo Testamento que acaba, de alguma forma, consagrando. Então, nós vamos ter no Novo Testamento presbíteros, bispos, que são termos que estão lá. Mas nós temos as estruturas de igrejas. E como eram as estruturas? As estruturas eram nas casas. E nós não temos aqui uma estrutura, claro, nós temos um ambiente grego-romano, onde nós temos homens que lideram, mas tem um detalhe importante. Existiam mulheres que tomavam conta daquelas casas, como, por exemplo, Febe, nós temos Lídia, entre outras mulheres que o Novo Testamento vai citar, e quem faz toda a representação ali é exatamente essas mulheres. Essas mulheres fazem, por exemplo, celebram a ceia, porque esse ambiente de quem é o dono da casa é quem faz esse ato. Resumindo aqui, para o nosso vídeo não perder aí o espaço da religião do Rios, o nosso ponto aqui é exatamente mostrar, e exatamente para deixar registrado na história da comunidade da igreja aqui na cidade, exatamente mostrar a primeira mulher que faz um ato de celebração, de ordenança, como ceia e batismo, ou batismo e ceia. Essa primeira mulher que na cidade atua como da bênção apostólica, e essa primeira mulher que de alguma forma vai ter essa ordenação, e aqui é o mais importante, e é um registro histórico. E eu tenho a honra de dizer como pesquisador, é um registro histórico porque é a própria comunidade quem reconhece a sua atuação pastoral. E eu quero encerrar aqui as minhas palavras com as palavras da Vinck, que escreve aqui no seu livro Mulher Pode Ser Pastora. Ela defende de maneira acadêmica e com palavras acessíveis esse movimento da ordenação pastoral feminina. Eu vou ler as últimas palavras dela nesse livro, exatamente para encerrar esse momento aqui. Então, ela diz o seguinte, concluindo: muito ainda poderia ser dito, porém, como que foi exposto aqui, reforço o desejo de que as igrejas locais encorajem suas mulheres ao pastorado. Não quaisquer mulheres, mas as que forem chamadas para isso, conhecedoras das Escrituras,
de caráter provado, dotadas de habilidades para a liderança e que cuidarão com amor do rebanho de Cristo. Esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra, deseja. 1 Timóteo 3:1. Eu encerro dizendo, esse é um registro histórico, exatamente nesse 4º aniversário, que, pela minha pesquisa, é para o 4º aniversário nascendo dentro do ano de 2020, que ainda nasce dentro do ambiente da pandemia, que tem esse fator. Então, temos um fator sociológico, psicológico, que demanda uma necessidade para essas mulheres, que demandam uma liderança feminina, que há uma necessidade, e que, dentro desse contexto, nós iremos ter esse fator que vai necessitar de um aval feminino, vamos dizer assim, em outras palavras. E aí, nesse registro, nós temos entre o ano 2000, final de 2017 a 2018. Então, isso quer dizer que essa igreja ela está ali como um embrião exatamente entre o ano de 2017. Então, provavelmente, ela não seria o 4º aniversário, mas registrado nós temos aí entre 2020. Dá os parabéns aqui à Igreja Adoração e Missão e na liderança da pastora Leila e o registro exatamente da primeira mulher que vai atuar e com aquilo que antes apenas o papel masculino era exercido. Hoje temos buscado o fundamento histórico, principalmente o bíblico, para sermos uma igreja que tenha relevância na sociedade e possamos cooperar de maneira significativa e de maneira saudável. Feliz aniversário aí. O seu amor por